Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma análise de um fato, um episódio que aconteceu no passado envolvendo Ângelo Roncalli, ou melhor, o Papa João XXIII, como ele ficou conhecido pela Igreja, e que, segundo consta os relatos deixados por ele mesmo, ele pôde ter uma experiência extraordinária. Em 1961, ele fazia uma caminhada na residência oficial de verão em Castel Gandolfo, na Itália. E ele estava acompanhado do seu assistente, Loris Capelvilla, e eles presenciaram algo surpreendente. E essa história foi contada e relatada pelo próprio secretário dele posteriormente, e alguns registros foram encontrados do próprio Papa João XXIII. Foi quando eles foram surpreendidos por uma presença diferente. Um ser que aparentemente era humano, porém diferente, se manifestou com uma aura dourada perante eles. O Papa João XXIII então se aproximou e conversou com esse ser durante um tempo. E o secretário foi testemunha ocular dessa experiência. Depois de um tempo, o Papa João XXIII relatou algumas informações que ele havia recebido nessa conversa, Muito interessante, porque um membro da igreja, passando por uma experiência dessa, realmente não dá para acreditar que isso aconteceu. Mas as testemunhas e os relatos posteriores parecem que realmente confirmam essas experiências. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo do filósofo brasileiro, membro de uma ordem monástica, que estava realizando o estudo justamente dos manuscritos e textos deixados pelo Papa João XXIII, segundo ele, as suas profecias. Esse filósofo brasileiro foi conhecido como José Trigueirinho e apresenta para nós algumas das informações que Ângelo Roncalli, o Papa João XXIII, deixou para a humanidade para que fossem lidos na posteridade. Então vamos ouvir aí o trecho da palestra de José Trigueirinho, as revelações e as profecias do Papa João XXIII. Hoje vamos começar a refletir sobre as profecias do Papa João XXIII. Ângelo Roncalli, antes de se tornar João XXIII, teve a sua vida bem conhecida, historicamente, de membro da Igreja Católica, e teve também uma vida oculta, que foi revelada até certo ponto. Bem, a nós importam as suas profecias, que são um fato muito pouco conhecido, mantido sob muita reserva entre os estudiosos oficiais. Para amigos, ele começou a ditar as suas profecias, que eram transcritas por um conselheiro. Numa profecia, ele disse que seriam abertos arquivos sobre a história da Terra. Ele chamava esses arquivos de rolos. Então ele deixou escrito que esses rolos serão encontrados e que falarão de antigas civilizações que ensinarão aos homens antigas coisas, deles ainda desconhecidas. E ele disse que quando nós encontrarmos esses rolos, esses arquivos, e quando eles forem conhecidos, a morte será afastada. E ele disse que as coisas da terra falarão aos homens das coisas do céu, e que um dia esses arquivos serão abertos. Ele diz a uma certa altura que os sinais desses novos tempos serão sempre mais numerosos e que as luzes no céu serão vermelhas, azuis, verdes, sempre velozes. E ele disse que esses sinais aumentarão em número, que haverá muitos sinais destes. E ele disse que alguém vem de muito longe para encontrar o homem da terra. E que encontros já ocorreram, mas quem viu verdadeiramente se calou, não falou nada. E ele coloca, em seguida, será então que Noé começará a construir a última arca. Agora, ele diz que existe um jovem vindo do passado e que este
trará as provas concretas de muitas teorias. E que esse personagem, esse jovem, se encontrará. E desse encontro, muitas coisas surgirão. E muitas direções internas serão confirmadas para nós todos. Então é isso aí, pessoal. Será que esse jovem já está presente? Será que nós estamos aí buscando o verdadeiro conhecimento que foi escondido da humanidade?